Por isso que nós vivemos esta grande primavera espiritual do Sagrado Concílio Vaticano II. Nós estamos vivendo um grande Pentecostes desde o Concílio Vaticano II. Queridos irmãos, caríssimas irmãs, eu lhes falava semana passada de que neste tempo da Quaresma, e hoje já estamos no 4º domingo, cor rosa, que é o domingo da alegria, é a esperança da Páscoa que se aproxima. Na Quaresma, usamos a cor roxa. Basta uma gotinha de tinta branca sobre o roxo para ficar rosa. É um pouquinho, é uma gotinha da Páscoa, da alegria, da ressurreição, que a igreja coloca para nós no 4º domingo da Quaresma. Mas voltando, como eu lhes dizia semana passada, este tempo da Quaresma é um tempo que a igreja, desde os seus primórdios, nos primeiros séculos, fala do batismo, já de que lá no início da igreja, nos primeiros séculos, os cristãos eram batizados na vigília pascal. Todos aqueles adultos que desejavam ser cristãos eram preparados e depois batizados na vigília pascal. Como serão os nossos catecúmenos, quase 50, que serão batizados na noite da vigília pascal? Alguns estão aqui, como são muitos, a gente fracionou. Alguns vieram se apresentar na missa das 8, outro na missa das 10, outro grupo agora na missa, esta missa das 19. E então a igreja coloca esses sinais do sacramento, do batismo. Semana passada nós meditávamos a samaritana no poço de Jacó. João, no capítulo 4, a água que a samaritana quer e que Jesus lhe dá, prefiguração do batismo. E hoje, esse lindo evangelho também vem nos falar do batismo. Um homem, um jovem, cego de nascença. Ele nasceu cego. Como nós nascemos nas trevas do pecado original. Todos nós nascemos assim. Daí entendemos o Salmo 50, que Davi diz: minha mãe concebeu-me no pecado. E entendemos o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos: todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Todos nós somos como este cego de nascença. Cegueira. Cegueira é sinônimo de trevas. O cego não vê a luz. Triste realidade. Difícil. Nós estávamos nas trevas,
Quem não é batizado permanece nas trevas. Por isso que no dia do batismo é nos dada a luz, a vela, sinal de que o Senhor vai nos iluminar com a graça do batismo. Este cego estava ali pedindo esmolas, na sua pobreza. Então Jesus vai até o cego, gospe no chão, faz barro e passa nos olhos do cego. Por que Jesus faz barro e coloca nos olhos do cego? Temos que ler Gênesis, o início da criação. Quando Deus foi criar Adão, Ele o fez como um boneco de barro. Jesus faz o barro, é uma nova criação. A pessoa que é batizada se torna uma nova criatura. E Jesus disse para o cego, depois de passar o barro nos seus olhos: vai se lavar na piscina de Siloé. Siloé, que significava enviado, na língua de Jesus. Em grego, apóstolo. Todo batizado é um apóstolo de Cristo, um enviado de Cristo, para anunciar esta luz para o mundo inteiro, para que o mundo que jaz nas trevas da guerra, da violência, da intolerância, para que o mundo conheça a verdadeira luz. Todos nós batizados somos apóstolos, enviados, mensageiros da boa notícia de Jesus. Mas ele, chegando ali, lavou os olhos com água, a água da piscina de Siloé, prefiguração das piscinas batismais, prefiguração da pia batismal, onde todos nós, sejamos adultos ou crianças, quando fomos batizados, também a água caiu sobre nós. E quando ele começa a se lavar com aquela água, ele vê a luz, ele tem a visão. Ele nunca tinha enxergado. Imaginem a alegria que ele experimenta. Ele nunca tinha visto a beleza das flores, das matas, das feras, das florestas, nem a beleza do mar, nem o sol, nem a lua e as estrelas, nem o rosto do seu pai e da sua mãe. Ele nunca tinha enxergado, e agora ele vê claramente. Todo batizado começa a ver Jesus e ver as coisas de uma forma nova, linda e diferente. Mas nem tudo foi bonito aqui. Os fariseus ficam implicados com raiva, porque Jesus fez a cura no sábado. E por isso eles ficam furiosos. Os fariseus representam os moralistas da religião. Tomemos cuidado, porque no cristianismo também existe os tradicionalistas, os moralistas, os hipócritas,
que colocam um peso sobre nós. Se a gente não levanta a voz, esta gente pérfida que perseguiu Jesus, que perseguiu o cego com o seu moralismo, se nós não colocamos limites, eles continuam a blasfemar, como esses fariseus. Mas o cego de nascença, que agora enxerga, é um batizado, ele tem coragem, e ele enfrenta os religiosos, os fariseus, e ele é expulso da comunidade. Depois você pode ler com mais calma esse Evangelho de João capítulo 9 na sua casa. É tão lindo e triste. Ele é expulso da comunidade judaica. E agora, ele enxerga, mas não pode fazer parte da comunidade. Então, o Evangelho termina falando disto. O Evangelho nos diz de que, após expulsarem este homem da comunidade, Jesus ficou sabendo que o tinha expulsado. Então Jesus foi procurá-lo. Vejam, ele nunca tinha visto Jesus, porque era cego. Depois que ele enxergou, ele não viu Jesus. E agora, expulso da comunidade dos moralistas tradicionalistas, ele sozinho vai conhecer Jesus, que chega para ele e diz, é tão linda essa parte do Evangelho, encontrando Jesus diz, acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é? Onde ele está? Para que eu creia nele. Então Jesus disse, tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Então ele exclamou, eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Eu creio. O batizado é um homem de fé, que crê, é uma mulher de fé, que crê no Filho de Deus, que confessa, sem medo da perseguição, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, queridos e amados catecúmenos, adultos que irei batizar daqui 2 semanas, na verdade 3 semanas, na vigília pascal, na véspera da Páscoa, nessa noite tão linda, da luz do Senhor, vocês também são como esse cego de nascença. Nasceram com essa maldição de Adão, como eu também nasci, porque também antes de ser batizado, estava nas trevas, mas vocês agora receberão a luz, expulsos da comunidade do mundo pagão, farão parte da comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus, verão a luz, e as almas de vocês ficarão repletas da glória do Senhor, se tornarão cheios do Espírito, serão crismados, portanto cheios do Espírito, receberão o Santíssimo Corpo e Sangue do Salvador, na Santíssima Eucaristia. E é por isso que hoje, nesta liturgia, neste 4º domingo
da Quaresma, eu apresento à comunidade aqueles que serão batizados. Podem subir pela escada os adultos que serão batizados na vigília pascal. Agora é silêncio e oração por eles, porque serão quase 50 adultos batizados. Não só estes, como eu disse. Teremos 180 adultos que vão ser crismados e vão fazer a primeira comunhão. A cada dia que cresce, a cada dia que passa, mais cresce o número dos membros da Igreja de Jesus Cristo. Lógico que isso não vai aparecer nas redes sociais. Lógico que isso não aparece no Instagram, porque Deus age no silêncio. Por isso que nós vivemos esta grande primavera espiritual do Sagrado Concílio Vaticano II. Nunca existia isso há muitos séculos na igreja, tantas conversões de adultos, nunca. Fico pensando, se os bispos, se os papas de 100, 200 anos atrás vissem isso, eles iam chorar de alegria. Nós estamos vivendo um grande Pentecostes, desde o Concílio Vaticano II.